Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa filosofia que, olha, pode de verdade transformar o jeito de encarar os estudos, a carreira e, por que não, a vida. Vamos falar sobre essencialismo, a busca disciplinada por fazer menos, só que muito melhor. Uma ideia que o Craig McKeown tornou famosa. Eu sei, num mundo principalmente o acadêmico, que vive empurrando a gente para fazer mais, pegar mais matérias, entrar em mais projetos, a ideia de fazer menos só até é estranha, né? Mas como a gente vai ver, é justamente aí que está o segredo para a gente conseguir dar a nossa maior contribuição e, o que é ainda mais importante, encontrar sentido naquilo que a gente faz. Então, bora começar essa análise para entender como aplicar tudo isso. Vamos começar com essa pergunta, porque ela vai direto no coração do problema que o essencialismo quer resolver. Pensem com sinceridade. Essa sensação é familiar? Aquele fim de dia em que a gente está exausto, correu de uma aula para outra, de um trabalho para outro, sentindo que esteve ocupado o tempo todo, mas sem aquela sensação de ter avançado de verdade em algo que realmente importa? Essa é a definição de estar sobrecarregado de tarefas, mas subutilizado no nosso potencial. É a diferença crucial entre estar ocupado e ser produtivo. É como correr numa esteira. A gente gasta uma energia danada, mas não sai do lugar. Se isso soa familiar, a boa notícia é que não se trata de uma falha pessoal, e sim de um sintoma de uma mentalidade que afeta todo mundo, a lógica do não essencialismo. Essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito muito claro. Dá uma olhada. Do lado esquerdo, temos o não essencialista. A energia da pessoa é como se fosse uma lâmpada, irradiando para todo lado. São muitas atividades, muitos compromissos, muitos sims para tudo que aparece. E o resultado? 1 milímetro de progresso num milhão de direções diferentes. É basicamente a receita para o esgotamento. Agora, olha para o lado direito. Ali está o essencialista. A energia é focada, como um raio laser. Quem segue esse caminho aprende a diferenciar de propósito os poucos projetos que são vitais daquela montanha de coisas que são triviais. Elimina o que não é essencial e tira os obstáculos do caminho para que as coisas importantes possam fluir. E o resultado? Um progresso gigantesco naquilo que realmente faz a diferença. É uma mudança de mentalidade, de como é que eu dou conta de tudo para qual é a coisa certa que eu preciso fazer. E aqui entra uma armadilha muito sutil que o McKeown chama de o paradoxo do sucesso. É um ciclo vicioso que pega em cheio principalmente as pessoas mais competentes e ambiciosas. Começa assim, na fase 1. A pessoa tem clareza do que quer, seja uma nota alta, seja um projeto de pesquisa, e essa clareza leva ao sucesso. Aí vem a fase 2. O sucesso cria uma boa reputação. A pessoa vira a referência no assunto. E com isso, claro, aparecem mais convites, mais projetos, mais oportunidades. Parece ótimo, né? Só que aí vem a fase 3. Com tantas opções, a energia e o tempo, que são recursos finitos, começam a se espalhar. O foco vai se dividindo cada vez mais. E isso nos joga direto na fase 4. Essa dispersão de foco acaba minando a qualidade do trabalho e, ironicamente, destrói o próprio sucesso que criou todas aquelas oportunidades. O sucesso se torna um gatilho para o fracasso. Louco, né? Ok, para guiar a nossa conversa, a gente estruturou essa análise em 6 partes. Vamos começar entendendo esse cansaço de tentar fazer tudo, depois a gente mergulha na mentalidade essencialista, aprende a explorar o que é essencial, domina a arte de dizer não, descobre como executar com menos esforço e, por fim, a gente fecha falando sobre uma vida com mais propósito. Então vamos lá, vamos para a base de tudo isso. Essencialismo não é só um kit de ferramentas de produtividade, viu? É, antes de mais nada, uma mentalidade, um jeito novo de pensar. E para a gente conseguir internalizar esse jeito de pensar, a gente precisa primeiro derrubar 3 mentiras, 3 falácias muito comuns do não essencialismo e colocar no lugar delas 3 verdades fundamentais. Essas verdades são os pilares que sustentam toda essa filosofia. A primeira virada de chave, e talvez a mais poderosa, é sobre o poder da escolha. O não essencialista vive na tirania do eu tenho que. Eu tenho que ir naquela reunião. Eu tenho que aceitar esse trabalho. Essa linguagem nos coloca num papel de vítima das circunstâncias. Já o essencialista, por outro lado, reconhece o poder que tem de escolher. Ele troca o eu tenho que por eu escolho. Pode parecer só um detalhezinho, uma troca de palavras, mas o impacto psicológico disso é gigantesco. Quando a gente diz eu escolho, a gente retoma o controle. A gente vira o autor, o protagonista da própria vida. Lembrem-se, podem nos tirar as opções, mas a nossa capacidade de escolher, essa ninguém tira. A segunda mentira que a gente precisa desmontar é essa crença de que tudo é importante. Isso leva a gente a tratar todas as tarefas como se elas tivessem o mesmo peso, a mesma relevância. A verdade essencialista, no entanto, é que a grande maioria das coisas é só ruído.
Apenas algumas poucas coisas são realmente essenciais. Isso lembra muito o princípio de Pareto, a famosa regra 80-20, que diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. O trabalho de quem quer ser essencialista é ficar o tempo todo filtrando o ruído para encontrar o sinal. É parar de se perguntar como eu posso fazer tudo e começar a se perguntar o que aqui é vital. Warren Buffett, por exemplo, um dos maiores investidores da história, deve 90% da fortuna dele a apenas 10 investimentos. Ele aposta alto nas poucas oportunidades que ele considera essenciais. E aqui está a terceira falácia, a ideia de que a gente pode fazer tudo, que não precisa abrir mão de nada. O não essencialista tenta abraçar o mundo. A verdade essencialista, porém, é que a realidade das concessões, das trocas, é inevitável. Dizer sim para uma oportunidade significa, automaticamente, dizer não para várias outras. Só que o essencialista não enxerga essas concessões como algo ruim. Pelo contrário, ele as vê como algo estratégico. A pergunta muda de do que eu vou ter que abrir mão para a que eu quero me dedicar de corpo e alma. Um exemplo clássico é a companhia aérea Southwest. Ela se tornou super lucrativa fazendo escolhas deliberadas. Não servir refeições, não ter primeira classe. Eles não tentaram ser tudo para todo mundo. Eles escolheram qual problema eles queriam resolver e resolveram muito bem. Então, para a gente fechar essa parte fundamental, a mentalidade essencialista se apoia em 3 verdades, ok? Primeiro, assumir o poder da própria escolha trocando o tenho que pelo eu escolho. Segundo, aceitar que nesse mar de opções só algumas pouquíssimas coisas são realmente essenciais. O nosso trabalho é encontrá-las. E terceiro, entender que fazer concessões não é fraqueza, é um ato de estratégia. Com esses 3 pilares bem firmes na cabeça, a gente está pronto para ir para a parte prática. Beleza, mentalidade ajustada. A próxima pergunta é, mas como é que a gente faz na prática para separar esses poucos vitais dos muitos triviais? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesta sessão. Vamos ver 5 práticas que ajudam a criar o espaço e a clareza que a gente precisa para explorar as opções e identificar o que realmente importa. Pensem nisso como afiar um machado antes de cortar a árvore. As 5 práticas que a gente vai detalhar são essas. Escapar, para criar espaço para pensar. Olhar, para conseguir ver o quadro geral. Brincar, para destravar a criatividade. Dormir, para proteger o nosso ativo mais importante. E selecionar, usando critérios bem rigorosos para tomar decisões. Vamos ver uma por uma. A primeira prática é escapar. E não é fugir das responsabilidades. É o oposto. É criar momentos de desconexão para poder ter foco. A gente vive num mundo de constante barulho, de notificação, de e-mail. O essencialista sabe que precisa criar um espaço para pensar. O Jeff Weiner, que era o CEO do LinkedIn, chegava a bloquear 2 horas por dia na agenda só para pensar. O Bill Gates tem as famosas semanas para pensar, em que ele se isola só para ler e refletir. Para nós, no dia a dia, pode ser algo mais simples, 20 minutos no começo da manhã para ler algo com calma, sem olhar o celular, ou fazer uma caminhada sem fone de ouvido. O objetivo é criar um pequeno refúgio do ruído para que a gente consiga ouvir a nossa própria voz. A segunda prática é olhar, é se tornar uma espécie de jornalista da própria vida. Sabe como um bom jornalista não só relata os fatos, mas encontra a essência, o ponto principal da história? A gente precisa fazer o mesmo com a nossa vida e nosso trabalho. A jornalista Nora Ephron contava que aprendeu numa aula que a parte mais importante de uma notícia era quinta-feira não haverá aulas. Ela aprendeu a filtrar o que realmente importava. Uma ferramenta poderosíssima para isso é manter um diário. Não para anotar cada detalhezinho do dia, mas para, de tempos em tempos, reler e identificar padrões. O que me dá energia, o que me drena, é sobre conectar os pontos. A terceira prática, brincar, é uma que muita gente subestima na nossa cultura de produtividade. A gente tende a ver o brincar como algo trivial, uma perda de tempo. Mas o essencialismo coloca o brincar num lugar de destaque, como algo vital. Stuart Brown, que é o fundador do Instituto Nacional da Brincadeira lá nos Estados Unidos, diz que nada acende mais o cérebro do que a brincadeira. Brincar alivia o estresse e isso libera a parte cognitiva do cérebro para funcionar melhor. Estimula a criatividade, ajuda a gente a ver novas soluções. Brincar não é o oposto do trabalho, é o combustível para uma exploração de alta qualidade. A quarta prática é dormir, ou como McCown chama, proteger o ativo. O maior recurso que a gente tem na vida somos nós mesmos. O não essencialista vê o sono como um luxo, quase um defeito. Ele se orgulha de dormir pouco. Já o essencialista vê o sono como um investimento estratégico. Tem pesquisa que mostra que a falta de sono prejudica a nossa capacidade de pensar tanto quanto estar bêbado. Um estudo famoso com violinistas de elite descobriu que o segundo fator mais importante que diferenciava os melhores dos apenas bons era o sono. Os melhores dormiam, em média, 8,6 horas por noite.
Dormir bem é para quem busca alta performance. E, finalmente, a quinta prática de exploração, selecionar. E para nos ajudar nisso, o McEwen apresenta uma ferramenta que é radical e muito, muito poderosa e que está resumida nesse número aí, 90%. É a chamada regra dos 90%. Ela funciona como um filtro extremo para nos ajudar a sair daquela zona cinzenta da indecisão. Funciona assim, ó. Quando a gente está considerando uma oportunidade, pode ser um projeto novo, um convite, um emprego, a gente avalia essa opção numa escala de 0 a 100. A tendência do não essencialista é dizer sim para tudo que é acima de 50, né? O problema é que isso enche a nossa vida de compromissos nota 65, nota 70, coisas que não são ruins, mas também não são incríveis e que acabam ocupando o espaço de uma oportunidade nota 95. A regra dos 90% simplifica tudo. Se a oportunidade não for um sim com certeza, ou seja, se a nota for abaixo de 90, então ela deve ser tratada como um não definitivo. Isso garante que a nossa energia e nosso tempo sejam investidos só nas melhores opções. Resumindo rapidinho então, para a gente encontrar o que é essencial, a gente precisa ser proativo. Escapar para criar momentos de solidão produtiva. Olhar para enxergar os padrões da nossa vida. Brincar para destravar a criatividade. Dormir para proteger nosso ativo mais valioso. E, finalmente, selecionar, usando um critério super rigoroso, a regra dos 90%. Com essas ferramentas em mãos, o próximo passo é a eliminação. Agora que a gente já explorou e já identificou o que é essencial, vem a parte que muita gente acha mais difícil de todas: eliminar todo o resto. E isso, em 99% das vezes, significa dizer não. É uma habilidade que exige coragem, porque vai contra a nossa vontade de agradar, contra as expectativas sociais. Mas olha, é uma habilidade absolutamente crucial. O Peter Drucker, que foi um gênio da administração, resumiu tudo perfeitamente. Dizer não não é um ato de egoísmo, é um ato de eficácia. O maior medo que a gente tem na hora de dizer não é o de ofender outra pessoa, né? A chave para superar isso, segundo McEwen, é separar a decisão da relação. Recusar um pedido não é a mesma coisa que rejeitar uma pessoa. A gente pode dizer não de forma firme e, ao mesmo tempo, super respeitosa. Aliás, um não claro e honesto pode ser muito mais gentil do que um sim vago que só cria falsa expectativa. E para facilitar esse processo, o essencialismo nos dá um verdadeiro repertório de técnicas. Por exemplo, a pausa. Quando alguém faz um pedido, em vez de responder na hora, a gente pode dizer: deixa eu só checar minha agenda e te dou um retorno. Isso dá tempo para pensar. Tem o não suave. Eu adoraria, mas estou totalmente focado num prazo importante agora. Ou a pergunta estratégica para um chefe. Sim, posso fazer isso. Para me ajudar a focar, qual dos outros projetos eu devo deixar em segundo plano? O objetivo é ter várias dessas cartas na manga para tornar o não menos desconfortável para todo mundo. O outro obstáculo gigante na hora de eliminar coisas é a tal da falácia do custo irrecuperável. É aquela vozinha na nossa cabeça que diz: nossa, mas eu já investi tanto tempo nesse projeto, não posso desistir agora. O essencialista aprende a ignorar essa voz. Ele se pergunta: se eu não estivesse já envolvido nisso, quanto eu pagaria para entrar agora? E a resposta muitas vezes é 0. Ter a coragem de admitir que uma escolha foi um erro e cortar o prejuízo é uma marca do pensamento essencialista. É sobre parar de jogar tempo e energia bons em cima de algo que já se provou ruim. Eliminar o não essencial também tem a ver com estabelecer limites claros. O não essencialista acha que limites são coisas que restringem. O essencialista vê os limites como libertação. Pensem na história daquela escola que ficava do lado de uma estrada movimentada. As crianças só brincavam bem pertinho do prédio, com medo. Um dia, construíram uma cerca em volta do pátio e o que aconteceu? A área de brincadeira das crianças mais do que dobrou. A cerca não as restringiu, ela deu a segurança e a liberdade para elas explorarem todo o espaço. Na vida é a mesma coisa. Limites claros não nos aprisionam. Eles nos libertam para que a gente possa operar com foco total dentro do nosso espaço essencial. Portanto, os pontos-chave sobre a eliminação são: primeiro, separar a decisão da relação para dizer não sem culpa. Segundo, ter na manga um repertório para recusas educadas. Terceiro, ficar de olho na armadilha do custo irrecuperável. E, finalmente, estabelecer limites claros, que, na verdade, são fontes de liberdade. Dominar a eliminação abre o caminho para a gente poder executar o que importa de verdade. E chegamos à fase final do nosso processo, a execução. Depois que a gente já explorou, já identificou o que é essencial e já eliminou o resto, como a gente garante que o trabalho vai ser feito do jeito mais fluido, mais leve possível? A resposta não é ter mais força de vontade. A resposta é criar sistemas e rotinas que tornem a execução das coisas certas algo quase automático.
A primeira estratégia para uma execução sem atrito é criar um buffer, uma zona de segurança. Todo mundo sofre da falácia do planejamento, que é aquela tendência de achar que uma tarefa vai levar menos tempo do que ela realmente leva. Para combater isso, o essencialista cria uma margem de segurança em tudo. Uma regra prática e muito poderosa: adicionar 50% ao tempo que se estima para qualquer tarefa. Se um trabalho parece que vai levar 10 horas, o planejamento deve ser de 15. Isso reduz o estresse da correria e nos prepara para qualquer imprevisto que, vamos combinar, sempre aparece. A segunda estratégia é a subtração. Em vez de perguntar o que mais eu posso adicionar para ajudar, o essencialista pergunta qual obstáculo eu posso remover. A inspiração para isso vem da teoria das restrições. A ideia é que todo sistema tem um gargalo, um ponto que limita todo o resto. Então o processo é, primeiro, ter clareza total do resultado que se quer alcançar. Segundo, identificar qual é o maior obstáculo que está impedindo o progresso. E terceiro, focar toda a energia em remover esse obstáculo primeiro. Isso gera um avanço muito maior do que tentar empurrar o sistema com mais força. A terceira estratégia de execução é focar no progresso. O não essencialista tende a começar tarde e em grande. Ele espera até o último minuto e aí tenta fazer um esforço heróico para dar conta. O essencialista faz o exato oposto. Ele adota a abordagem de começar cedo e em pequeno. Pesquisas da Teresa Mabile, de Harvard, mostram que o maior fator de motivação no trabalho é a sensação de progresso. Por isso, a ideia é começar o mais cedo possível com o menor passo viável. Em vez de pensar, preciso escrever esse artigo de 20 páginas, pensar, hoje eu preciso escrever o primeiro parágrafo. Celebrar essas pequenas vitórias cria um embalo, uma inércia positiva. E aqui está a ferramenta mais poderosa de todas para uma execução sem esforço: o gênio da rotina. O poeta W.H. Auden capturou a essência disso. Rotinas não são para pessoas sem imaginação, são para pessoas ambiciosas que entendem o poder da automação. Quando a gente transforma um comportamento essencial numa rotina, a gente tira o controle dele do nosso cérebro pensante, o córtex pré-frontal, e joga para os gânglios basais, que operam no piloto automático. Isso libera uma quantidade imensa de energia mental. Pensem no nadador Michael Phelps. A rotina dele antes de cada prova era tão internalizada que ele conseguia executar tudo com perfeição quase sem pensar. Resumindo, para uma execução que flui, primeiro, adicione um buffer, uma folga de 50% nas suas estimativas de tempo. Segundo, foque em remover o maior obstáculo do caminho. Terceiro, comece pequeno para construir um impulso positivo. E quarto, o mais importante de tudo, construa rotinas que tornem a execução do essencial o seu novo piloto automático. Depois de percorrer todo esse caminho, desde a mudança de mentalidade até as práticas de exploração, eliminação e execução, a gente chega na conclusão. E aí, o que tudo isso significa? Qual é o resultado final de se tornar um essencialista? A resposta, como vocês podem imaginar, vai muito além de ser só mais produtivo. Viver o essencialismo traz 3 benefícios profundos. Primeiro, mais clareza. Conforme a gente vai limpando o armário da nossa vida, o que é realmente importante começa a brilhar, fica nítido. Segundo, mais controle. A gente deixa de ser um passageiro na agenda dos outros para se tornar o piloto da própria vida. Como diz aquele ditado, se você não priorizar sua vida, alguém fará isso por você. E terceiro, e talvez o mais bonito, mais significado. Ao nos concentrarmos nas poucas coisas que realmente importam, a gente encontra mais alegria na jornada, no processo. E este é o ponto central. Se tiver uma única frase para levar dessa nossa conversa, que seja esta: o essencialismo não é mais uma técnica de gestão de tempo para a gente espremer mais tarefas no nosso dia. É um método para a gente discernir o que é absolutamente essencial e então ter a coragem de eliminar todo o resto. É sobre operar no nosso mais alto ponto de contribuição, fazendo menos, mas fazendo muito, muito melhor. Para quem se sentiu inspirado por essas ideias e quer ir mais fundo, ficam aqui algumas sugestões. Além, é claro, de ler a obra completa Essencialismo, do Greg McKeown, outras 2 leituras são muito recomendadas. Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que explora como a disciplina de pensamento leva a resultados incríveis, e O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que detalha toda a ciência por trás da criação de rotinas, um ponto super importante para a execução essencialista. A teoria é poderosa, mas a prática é o que transforma. Por isso ficam aqui algumas perguntas para reflexão. Primeira, se fosse possível fazer uma única coisa com o tempo e os recursos disponíveis agora, para ter o maior impacto possível, o que seria? Segunda, qual projeto, atividade ou compromisso está sendo mantido apenas por causa do tempo e da energia que já foram investidos? E terceira, qual é a única coisa que, se fosse eliminada da vida hoje, tornaria todo o resto mais fácil? E tudo isso nos leva à pergunta final:
a mais importante de todas. Porque o essencialismo não é sobre o que foi importante ontem ou o que vai ser importante amanhã. É sobre estar presente, focado e engajado no agora. Então, fica esta questão para cada um ponderar. O que é verdadeiramente essencial neste exato momento da vida? A resposta a essa pergunta é o começo da jornada essencialista. Pessoal, espero de verdade que esta análise aprofundada do essencialismo tenha sido útil e inspiradora. É uma jornada contínua, uma prática diária, mas que vale imensamente a pena. Muito obrigado mesmo pela atenção e pelo tempo de todo mundo.